Daí eu achei que eu estava laudada. E em novembro de 2023 eu descobri que não, porque o diagnóstico feito pela psico não tem validade legal. E eu tinha me iludido por uma conversa que eu tive com uma secretária da psicóloga que uma psiquiatra do time dela iria assinar para mim, laudando. Daí eu descobri que isso sequer podia ser feito e tive que ir atrás de psiquiatra para laudar. Só que essa psiquiatra me passou mais 8 testes para complementar aqueles que a psicóloga já tinha feito. Então eu trago updates do meu diagnóstico. Mas antes, por favor, deixa o teu joinha e se inscreve no canal. Daí clica de novo no botão de se inscrever e troca as notificações de personalizadas para todas as notificações. E agora a gente tem o nosso clube de membros, que tem o nosso Discord só para nós. E talvez tu não queira entrar no grupo de Discord, mas queira me apoiar, então por isso talvez queira virar membro. Não tem problema, não vou me queixar. Eu não sou profissional da saúde mental. Esse vídeo não é uma ferramenta de diagnóstico. Eu não passo contato de profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. Ter traços não significa ter um transtorno. Exemplo, não é porque tu fica triste às vezes que tu tem depressão. Se tu tá nessa jornada em busca de diagnóstico, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, pelo menos a se sentir menos perdido e menos só, porque esse é o intuito desse canal. Então, em julho de 2023, eu iniciei meu processo de diagnóstico, finalizando ele no início de agosto, um pouquinho antes de fazer 38 anos. Nada como 38 anos não diagnosticada. Eu vou inserir aqui a minha playlist de diagnóstico, onde eu falo sobre todas as sessões que eu tive com a psicóloga, onde tem mais claro sobre traços, coisas que eu falei. Daí, dia 27 de novembro de 2023, eu recebi um relatório psicológico que eu achei que era um laudo. Quando eu estava falando com a secretária para contratar o serviço da psicóloga, isso antes de iniciar o processo, rolou um mal-entendido. Só que eu só fui saber que realmente houve um mal-entendido quando eu peguei o laudo psicológico na minha mão, e aí eu fui ver nas assinaturas no final dele e só tinha a assinatura da psicóloga. Quando eu estava falando com a secretária, eu perguntei para ela se esse laudo teria validade legal e passaria por um time de médicos, não sei. E a secretária me falou que sim. Mas quando eu vi o relatório, que eu achei que era um laudo com validade legal, eu vi que não tinha assinatura do médico. E aí a secretária me explicou que entendeu que eu estava perguntando se a psicóloga tinha psiquiatra para me indicar para eu ir depois, ou algo assim, e que nem poderia rolar de um médico assinar sem eu passar por ele. No Brasil, o relatório psicológico, ou o laudo psicológico, que pode sim ser chamado de laudo, não tem validade legal. Em outros países que usam os mesmos testes e valorizam psicólogos, psicólogos podem laudar com validade legal. Inclusive, estes testes são padronizados em diversos países, inclusive no Brasil. E psicólogos especialistas deveriam poder laudar. Inclusive, diversos psiquiatras que eu já conversei concordam comigo que isso deveria acontecer. Isso ajudaria a acelerar essa situação que a gente vive de subdiagnóstico. Daí, depois de muito tempo de frustração, de eu me questionar se eu realmente precisava laudar, já que eu já tinha passado pela avaliação e teoricamente já estava diagnosticada, eu fui atrás da psiquiatra porque eu queria todos os meus direitos. E também porque é importante ter um documento quando tanta gente na internet fica te invalidando e tu é criadora de conteúdo. Daí a psicóloga me indicou uma que ela confia, mas eu preferi ir atrás sozinha. Isso porque eu tenho uma síndrome de impostora gigantesca e eu não queria ficar me questionando depois se a psiquiatra que a psicóloga me indicou validou o meu diagnóstico só porque elas se conhecem, sei lá. Apesar de a ética profissional impedir que esse tipo de coisa aconteça, a minha imaginação não impede. Inclusive, pelo mesmo motivo, eu jamais conseguiria fazer parceria com médicos, pagando o médico como criadora de conteúdo, porque na minha cabeça, que é uma síndrome de impostora ambulante, eu jamais conseguiria confiar no diagnóstico. Daí tá, pensando na situação de que os mesmos testes que são utilizados aqui no Brasil são usados fora do Brasil também, e lá as pessoas estão diagnosticadas e validadas legalmente, eu pensei, eu já estou diagnosticada, vai ser só um lance para revisar o meu diagnóstico, ela investigar ali de leve e assinar um papel para mim. O que eu, sinceramente, não veria problema se for realmente um psicólogo especialista e atualizado que fez o processo de diagnóstico, o que era o meu caso, e se o psiquiatra desse uma boa revisada, repassasse várias coisas comigo e tudo mais. Inclusive, alguns profissionais trabalham dessa forma, mas isso também cooperaria com a minha síndrome de impostora. Daí eu agradeci para todos os santos que eu não acredito que a psiquiatra, depois de toda a anamnese que ela fez comigo, me passou mais 8 testes. Isso além daqueles que eu já tinha feito, somando 12 ou 13 testes entre psicóloga e psiquiatra. Foi mais ou menos um de TDAH, que é um teste mais simples,
4 ou 5 de autismo, uns 3 de AHSD, que é de altas habilidades e superdotação. Daí eu também fiz um teste que eu achei bem interessante de personalidade altamente sensível, um de autismo em mulheres. E fiz também um teste de QI online, que é baseado em VAIS 3, que não dá para levar ao pé da letra e super em conta, porque ele é um teste online, mas ela me passou ele apenas para complementar o diagnóstico. Daí, em outro momento, eu vou avaliar QI corretamente. Yes, eu sei a problemática de teste de QI. Daí teve o teste mais interessante de todos, que é um questionário de inteligência evolutiva. Ele mede um outro tipo de QI, onde são avaliadas as inteligências múltiplas, traços de superdotação e desenvolvimento avançado. Esse teste não tem nada a ver com o teste de QI, nada a ver com lógica, matemática. Ele envolve perguntas relacionadas a quem eu sou, assim como os outros testes. Além disso, ela também levou em conta os diagnósticos anteriores de ansiedade generalizada e depressão, me avaliando melhor sobre isso durante as sessões. Ela também levou em conta a minha hipermobilidade, hipersensibilidades em todos os sentidos, questões motoras e diagnósticos errados que eu tive, como toque. Isso seria feito em 3 sessões, mas ela fez em 2, porque eu dei uma chorada, porque dinheiro, e porque eu já tinha feito todo o processo de diagnóstico com a psico. Isso só foi possível porque a metodologia dela é diferente da psico. A psicóloga aplicou os testes comigo, me explicando tudo durante o tempo todo. Já a psiquiatra me enviou todos os testes e me falou para eu ir resolvendo e mandando todas as perguntas para ela enquanto eu estava fazendo. Como eu já tinha testado antes e existe muita similaridade entre esses testes, não foi difícil, apesar de eu ter empacado muitas vezes por causa da minha grande rigidez. Eu não vou falar aqui sobre tudo que rolou nessas sessões com a psiquiatra, porque eu já detalhei muito essas coisas na playlist de diagnóstico que eu mencionei anteriormente, marquei aqui, e porque eu também tenho aqui uma playlist dos meus traços. Daí, num outro vídeo, eu passo de forma completa pelo laudo, tirando dúvidas de vocês que vocês tiverem. Inclusive, podem mandar dúvidas aqui embaixo que eu já vou colocando na minha listinha. Então, durante os testes, eu me deparei com coisas que eu não tinha pensado antes, e várias perguntas e alternativas dos questionários que me deixaram em dúvida e que me fizeram refletir mais sobre mim. E outra coisa, eu acho que uma das piores coisas de responder esses laudos, quando tu tem mais de uma neurodivergência que batem muito de frente uma com a outra, que são extremos opostos, é que essa briga entre eles faz com que seja mais difícil de tu identificar certos traços e responder questões de forma tão óbvia. Daí eu vou falar alguns traços aqui, apesar de já ter falado em outro vídeo alguns deles, e alguns que eu não falei ainda em nenhum vídeo e que só fui me dando conta durante a avaliação com ela. Então, quando eu era pequena, eu me escondia de pessoas, eu tinha dificuldade de ficar na escola, eu fazia xixi na cama na infância toda, na adolescência e na fase adulta. É bastante difícil para mim falar sobre isso, mas eu sei que ajuda. Até 5, 6 anos é considerado ok fazer xixi na cama. Na infância, eu fazia uma piscininha de xixi em volta de mim, até a adolescência. Claro que não na mesma frequência. Quando adulta, seguiu ocorrendo até pouco tempo atrás, mas de outra forma. Quando eu tô apertada para fazer xixi de noite, quando eu tô dormindo, eu costumo sonhar que eu tô indo no banheiro. E a fazer xixi de verdade. Mas quando adulta, eu passei a acordar no susto, assim que eu sentia algo molhado na minha calcinha antes de passar pro colchão. Mas quando adulta, a ocorrência era bem menor e há anos não acontece. Eu raramente levanto para fazer xixi, para fazer qualquer coisa, mas atualmente eu já tenho esse controle. Ou porque eu não tomo água antes de dormir, ou porque eu seguro até de manhã e acordo apertadíssimo para ir no banheiro. Mas não tem mais ocorrido de escapar. Não sei se tem a ver com uma evolução tardia, porque isso tem a ver com como o nosso cérebro é formado, né? Nos últimos 3 anos, desde que a pandemia chegou no Brasil até o final de 2023, eu saí para socializar com amigos 5 vezes no máximo. 5 vezes em mais de 1000 dias. Só agora, no ano novo de 2023 para 2024, e no carnaval, em um bloquinho que eu fui, eu me forcei a sair de novo. E foi 2 vezes num período de 2 meses. Um recorde. E isso é claro que piora por eu morar no meio do mato agora. Eu tenho muita dificuldade para sair de casa, até para ir no médico. Eu não tenho transtorno de ansiedade social, mas estímulos podem me fazer ficar ansiosa quando eu socializo. Eu não consigo trabalhar em empresas ou para outras pessoas e não foi por falta de tentativa. Eu não nutro amizades, não sei nutrir amizades, não entendo convenções sociais, ritos de passagem,
como bom dia, boa tarde, boa noite, aniversário, cumprimentos, necessidade de manter um corpo enterrado quando as pessoas já não existem mais. Não confundir com funeral, porque funeral eu acho super necessário pra gente fazer esse rito de passagem. Almoço de família e assim vai. E alguns traços que eu ainda não falei aqui é que eu tenho dificuldade de sair do mundo do livro quando eu largo ele. Eu entro muito na fantasia e eu preciso de alguns segundos entre a fantasia e o mundo real para fazer essa transição. E aqui eu, inclusive, chorei porque ela me perguntou se eu prefiro a fantasia à vida real. E eu disse que sim, porque a fantasia não dói. Tudo bem que sempre tem alguma característica de personagem ferrado da cabeça que a gente se identifica e ele sofre no livro, mas ainda assim é na fantasia, em outras vidas. Inclusive, eu já li sobre uma questão chamada Maladaptive Daydreaming. Eu não sei como traduzir direito, mas é algo tipo um sonhar acordado mal adaptativo. Mas não é o caso, porque isso é algo bem mais extremos, envolve criação de mundos fictícios com personagens imaginários e estruturas complexas, onde a pessoa praticamente vive nesse mundo e como uma forma mal adaptativa de escapar do mundo real. Eu só tenho uma gigantíssima imaginação e uma leve dificuldade quando eu estou transicionando da ficção para o mundo real. Eu odeio small talk, eu não sei lidar com um papinho furado. Eu sempre busco conversas complexas e de coisas que me interessam e muitas pessoas tendem a cortar o assunto porque não gostam de desconforto e eu sou o extremo oposto. É simplesmente sobre gostar de assuntos complexos, é gostar de falar sobre coisas interessantes e não sobre o clima. Mas é claro que no Masking eu aprendi a falar sobre o clima. Eu ensaio conversas na minha cabeça o tempo todo. Conversas que eu não tive, que eu me arrependo e queria ter tido. Conversas que eu vou ter em breve, me preparando. Eu tenho hiperempatia como um traço. Minha autopercepção é muito, muito boa. Minha percepção dos outros também é muito, muito boa. Mas eu sou muito ingênua e as pessoas fazem me questionar sobre mim e falam que eu fico imaginando coisas. Tentam me convencer que eu tenho mania de perseguição, mas eu acho que eu só sou boa demais em detectar padrões de comportamento nas pessoas e elas ficam na defensiva. Eu sou uma pessoa extremamente combativa, mas quando é a situação alheia, eu geralmente consigo ser conciliadora, exceto assuntos que eu tenho uma grande paixão em falar e combater. Eu nunca fui atrás de manter a amizade, todas vieram até mim. Eu imito sem perceber que eu estou imitando, imito gestos marcantes em filmes e séries. Eu tenho ecolalia mental. A minha cabeça fica fazendo lá, 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 tá, 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 e repetindo frases e palavras o tempo todo, de forma mecânica, uma vez atrás da outra. Eu tenho pensamentos intrusivos muito, 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 muito perturbadores, que me assustam às vezes. Eu costumo adquirir gostos de quem eu me relaciono. Se a pessoa gosta de futebol, eu passo a gostar de futebol. Se a pessoa gosta de rock e tem uma banda, eu passo a ser groupie dessa pessoa, mesmo não sendo muito fã de shows e de bandas. Essas questões de copiar e adquirir gostos dos outros é de uma forma muito sutil, não é perceptível para outra pessoa. Mas isso não dura muito tempo, isso geralmente fica mais naquela fase de paixão e hiperfoco na pessoa. E aí chega aquele momento onde a pessoa que eu tô me relacionando fala que eu mudei, que eu não sou mais quem eu era com ela, mas a verdade é que eu só era completamente obcecada no primeiro momento e eu voltei a não ser mais obcecada. Eu perco o sotaque, pego muito fácil, assim como pegar a pronúncia certa em outras línguas, com menos sotaque brasileiro. Por enquanto eu só falo em inglês e tá enferrujado. Inclusive, esse lance de sotaque já me fez sentir muito estranha, porque quando eu trabalhava de modelo, a gente morava naqueles lugares cheios de modelos, e daí tinha uma de cada lugar do país. Eu pegava sotaques muito fácil das outras, e aí ficavam falando que, tu não tem orgulho de onde tu veio, que tu tá perdendo teu sotaque, bate, não sei o quê. E eu me sentia péssima, porque tô perdendo minhas origens. Que idiotice. Grande parte das vezes, rotinas me fazem sentir presa, invadida e com a rotina quebrada. E eu li 4 livros no carnaval. Hiperfoco. Não consegui parar de ler. Fiquei com preguiça de pegar minha listinha de traços para fazer esse vídeo, então eu certamente vou lembrar de coisas depois que eu poderia ter adicionado aqui, mas eu falo em outro vídeo. Daí, quinta-feira passada, a gente fez a última sessão com a devolutiva e domingo ela me mandou o laudo. São 2 laudos, um mais curto, que tem umas 5, 6 páginas, e um mais longo, que tem umas 20, 15, 20. Eles têm número de CRM do médico, que é o número da inscrição no Conselho de Medicina, CID dos transtornos e meu nome completo. Ela me perguntou como foi me enxergar ao responder os questionários, e eu mencionei que, como eu já tinha feito isso antes, foi ok, mas algumas coisas eu não tinha passado antes.
A minha avaliação de HSD antes não me passou segurança porque eu estava em negação e porque o teste que ela fez foi um teste diferente e esse foi um teste que me fez perceber muita coisa. Dessa vez foi interessantíssimo me enxergar em quase tudo que ela mandou de HSD. Posso falar melhor em outro vídeo. Então ela confirmou TDAH e autismo nível 1 de suporte, que já tinha sido diagnosticado antes, e confirmou a HSD também. Eu achei que era HSD apenas na parte de criatividade, espacial, percepção, mas segundo ela, eu entrei na parte intelectual também. Eu questionei aquele teste que ela me mandou de QI, se tinha alguma validade, e ela disse que para complementar e para a gente ter uma ideia, sim. Então, nesse, o meu QI deu um pouco acima do normal e entrou no mínimo para superdotação intelectual. Não vou falar números aqui porque eu ainda vou atrás disso, mas não é a minha prioridade agora. O que eu sei é que a HSD é independente de QI, porque a HSD é um leque de várias habilidades, várias superdotações, sendo inteligência só uma delas. E tendo valores altos em pelo menos uma delas, já classifica a HSD. Então eu sou autista, a HSD, e tenho TDAH como comorbidade, além da depressão e da ansiedade. Além disso, eu sou uma pessoa altamente sensível, que não é um diagnóstico, mas sim um tipo de personalidade muito mais comum em HSDs e autistas, e por enquanto estes são os meus diagnósticos, mas, né, neurodivergentes têm uma coleção de comorbidades e em breve eu chego com coisa nova. Rindo pra não chorar. Isso porque eu ainda tenho que verificar a minha hipermobilidade, hipersensibilidade sensorial, para ver se eu tenho Ehlers-Danlos e transtorno do processamento sensorial, ambos muito comuns em autistas. Segundo ela, o meu tremor essencial pode ter a ver com a parte motora que muitas vezes é afetada em autistas. Eu nunca encontrei evidência associando os dois transtornos, mostrando o tremor essencial como o mais comum em autistas, mas sempre me questionei da possibilidade. Eu quero falar mais sobre a HSD, detalhar, porque eu achei, pra mim, ainda é uma coisa que eu tô assimilando, então eu falo mais em outro vídeo sobre a HSD. Ela me passou também vários documentos sobre como fazer o CIPTEA, que é a carteirinha do autista, e as leis do autista, os direitos do autista. Depois eu posso compartilhar tudo isso com vocês também. E eu lembro que antes de eu encontrar profissionais, eu fiquei 3 anos na busca, e esses 3 anos eu fiquei pesquisando sobre autismo. Me perguntam como encontrar profissional para diagnóstico, e a minha resposta é não sei. Eu já vi listas de profissionais rolando em grupos de neurodivergentes, mas eu fui em busca falando com amigos neurodivergentes já diagnosticados. Talvez tenha sido mais fácil para mim de encontrar um profissional, porque o meu círculo é 99% feito de autistas e TDAHs, as pessoas mais próximas de mim, e porque, como criadora de conteúdo sobre neurodivergência, querendo ou não, eu tenho mais acesso a pessoas neurodivergentes e a indicação. Talvez um caminho para ti que está em busca seja entrar em comunidade de pessoas neurodivergentes, conversar com pessoas ou até mesmo procurar especialistas na internet. Felizmente, vários profissionais especialistas em autistas têm feito perfil de criação de conteúdo no Instagram e em outras redes. Então, se tu tá nessa busca, se tu consome conteúdo de neurodivergência, uma hora tu encontra um profissional. Os algoritmos uma hora vão cuspir ele no teu colo. Da mesma forma que no dia seguinte que tu falou sobre um tênis com a tua mãe, ele apareceu ali no teu navegador. Espero eu. De qualquer forma, eu espero que entendam quando eu digo que eu não passo indicação. Não acho ético, não sou a melhor amiga para passar indicação, eu sou um perfil profissional. Além disso, tem gente ruim na internet que pode querer fazer mal para mim ou para o profissional se algo der errado na percepção dessa pessoa. E eu sou uma esponja. Agora descobri que altamente sensível, então eu preciso me proteger. Então esse vídeo foi só para trazer atualizações e tentar dar uma luz para quem tem dúvida de como é esse processo exaustivo. Me diz o que tu achou desse vídeo, o que mais que tu gostaria que eu falasse sobre essas coisas. Muito obrigada se tu viu até aqui, sério. Já deixa esse joinha aí se tu esqueceu de dar antes. É a melhor forma de me apoiar para isso aqui chegar em outras pessoas. E a gente se vê num próximo. Beijo.